Boa noite a todos, graça e paz, bem-vindos a mais um Investigadores da Bíblia. Nós vamos estar iniciando hoje mais uma aula, mais um período de aula dos Investigadores da Bíblia, hoje iniciando o nosso curso sobre o período intertestamentário. Então, seja bem-vindo a todos que se encontram aqui no templo da igreja, os investigadores, e você que nos acompanha através da transmissão ao vivo no YouTube. Como dito, nos acompanha através da transmissão ao vivo no YouTube. Como dito, na semana passada nós finalizamos o estudo do livro de Jó, fizemos aqui 2 aulas em nossas mesas redondas sobre o livro de Jó. Se você não viu essas aulas, você pode conferir aqui na nossa playlist do nosso canal, nosso estudo completo sobre esse livro magnífico, eu, Rafael, Herbert, Rayane, de Jó. E nós finalizamos os livros do Antigo Testamento. Foram 2 anos de estudo, examinando livro por livro. E agora nós vamos estudar um período muito importante da história e um período muito importante também para o entendimento do período intertestamentário. Então a gente está aqui nesse ambiente um pouco diferente do que você está acostumado a ver nos investigadores, para a gente fazer acompanhando o data show aqui, o pessoal que está aqui. E você pode estar acompanhando através da apostila do curso, que é 100% gratuito. Como você pode... o nosso Instagram. Aproveita, vai lá no Instagram, segue, vê nossas postagens. E você pode mandar uma mensagem no direct no Instagram pedindo a nossa apostila. Nós enviamos para você através do direct no Instagram. Então acessa o link aqui na descrição do vídeo para a nossa página no Instagram. Aproveita também, se você não é inscrito no canal, para você curtir o canal, curtir os vídeos, se inscrever no canal, comentar, compartilhar e ativar também o sininho para as notificações. E aproveita e vê os nossos outros vídeos, nossas aulas dos investigadores. Bom, como dito, hoje a gente vai começar então um curso sobre o período intertestamentário. E o pessoal que está aqui vai poder participar à vontade com perguntas em qualquer horário, tá? Você também pode participar também online, no chat aqui da transmissão, tá? E para apresentar para a gente o curso, nós vamos dividir em 6 aulas. Aqui nós temos as 6 aulas, pessoal. Nós dividimos o curso, nossa apostila. Ela é dividida em 6 capítulos, então serão 6 aulas. Cada capítulo a gente vai estudar uma aula. Outro recado também que eu esqueci de falar: se você achou o link da transmissão, já compartilha aí para o pessoal que você conhece, para que a gente possa estar acompanhando juntos e estudando. Então, 6 aulas. Durante essas 6 aulas a gente vai estudar um capítulo da apostila, e a aula de hoje vai atentar do capítulo 1, onde nós vamos falar sobre a introdução ao período intertestamentário e as fontes históricas que nós temos para estudar este período. Então é uma aula bem introdutória, muito conceitual, e falar um pouco sobre os documentos, as fontes que a gente tem para trabalhar e estudar esse período, que é um vácuo na história do entendimento bíblico para nós que estamos acostumados ali a estudar as escrituras. Então nós temos as seguintes aulas. Hoje, introdução e fontes históricas. Semana que vem, na segunda-feira que vem, a gente vai estudar sobre o período persa, no período testamentário. Na outra semana nós vamos estudar sobre o período grego, Na 4ª aula sobre o período macabeu, que é uma transição entre o período persa e romano. Vamos falar sobre a Revolução Macabeia, os livros dos Macabeus e como a Judéia se tornou independente. Na 5ª aula sobre a dominação romana na Judéia, que já se insere aí já no Novo Testamento. E fechando essa aula, combinando ali a grande dominação romana, falar sobre os Herodes. Ana Herodiana se tornou ali governante na Palestina, ali na região da Judéia. Herodes, que nem descendente de Davi era, mas era rei dos judeus na época da dominação romana. A gente vai entender tudo isso que aconteceu, esse emaranhado de acontecimentos, de eventos durante esse curso. Então é muito importante que você acompanhe as aulas do início ao fim. Então vamos lá, a partir da primeira aula, que é introdução e fontes históricas. Se você está com a apostila, já pode abrir na página 1 e nós temos aí então a parte sobre introdução. Vamos falar um pouco do que é esse chamado período intertestamentário. Veja, essa palavra que parece mais um trava-língua, Rayane? Você tem dificuldade de falar intertestamentário? Não tem? Ou interbíblico é mais fácil, interbíblico, Interbíblico ou intertestamentário significa literalmente entre a Bíblia ou entre os testamentos, Ele fala ali de um período de
interrupção da atividade profética entre o povo de Deus. Então, ele é muito conhecido também na ala evangélica como o período do silêncio de Deus, o período em que Deus se calou. Eu não gosto muito dessa expressão, mas a gente vai entender o porquê ela é utilizada. É melhor falar sobre silêncio profético, inatividade profética, interrupção do período da atividade profética ali, do que na verdade silêncio de Deus. Então esse é um período há 400 anos. Ele é muito conhecido por aquela página branca lá que você tem na Bíblia, depois do Velho e o Novo Testamento. Aquela página branca, normalmente algumas Bíblias colocam só uma parte em branco, para simbolizar esses 400 anos, e por a página ser em branco, eles querem dizer ali que é um simbolismo de silêncio. Não há a função profética sendo exercida durante esse período. Algumas Bíblias têm 4 páginas brancas. Algumas Bíblias trazem 4 páginas, ou seja, uma página para cada 100 anos. Fala, No meu caso, que eu não tenho livro de estudos ainda para se guardar, mas na livro de estudos ela tem falando em relação às datas. Tem, normalmente as Bíblias de estudo ela vem ali entre o Antigo e o Novo Testamento, ligando os testamentos, ou sempre tem ali uma linha do tempo que liga o Antigo e o Novo Testamento, e é essa linha do tempo que a gente vai estudar aqui, entendeu? Mas toda a Bíblia, sem exceção, tem a página em branco. Tem alguma menção? É um estudo que tem ali entre as Bíblias que fala sobre esse período bem resumido, De forma bem resumida, o pessoal tem um pouco de dificuldade de entender, Silêncio de Deus, eu coloquei a expressão aqui para a gente entender, O que significa isso? Mas Deus não falava através de profetas? Sim, mas não somente através dos profetas. E a gente vê Deus também falando de outras maneiras, como não profetas no Antigo Testamento, nesse período a gente tem diversas mudanças geopolíticas, tendo por centro a região da Palestina. Então, o mundo durante esse período vai acontecer coisas, reviravoltas mais do que novela mexicana. As coisas vão girar, vão revirar, impérios vão subir, impérios vão cair, grandes nomes da história. Vamos lá, continuando. A gente estava falando sobre as seitas judaicas, Os fariseus, os essênios, os zelotes sicários, todo esse povo aí vai se originar durante esse período intertestamentário, motivados pelo ideal de pureza judaica. Os essênios, principalmente, eles vão se afastar da comunidade de judeus, vão para o deserto, vão ser um povo asceta. Eles dizem que até os judeus são impuros agora. Agora eles são o verdadeiro povo judeu. A gente vai falar mais sobre eles mais na frente. A gente vai estudar sobre esses grupos. Mas sim, respondendo sua pergunta é sim. Eles são originários, motivados por esse zelo judeu, nesse ideal de preservação, sim. Vamos lá. O Antigo Testamento, ele termina com a Palestina sob domínio persa. A gente vê isso lá no livro de Neemias, que é o último livro histórico do Antigo Testamento. A gente fala de último livro histórico, Neemias é o último do Antigo Testamento. Agora, de último livro é Malaquias, Foi escrito. Ele começa com uma dominação romana, E a gente tem uma ausência de relatos sobre esse período histórico que é consideravelmente grande. Como é que pode? Persa, romano. O que aconteceu aí durante esse meio aí? Essa é a página em branco de sua Bíblia. Isso tudo que a gente vai falar é a sua página em branco. Então, há uma necessidade de pesquisa em outros registros históricos. Mas se a gente não investiga nem na Bíblia, o que dirá do cristão que não sabe nem o que acontece na Bíblia, se ele vai saber o que acontece fora dela? Tem aquele tipo de cristão, por exemplo, que não acredita em dinossauro. Por quê? Porque não existe a palavra dinossauro na Bíblia. Aí você pergunta para ele, você já leu a Bíblia toda para ver? Ele vai falar, não, mas eu já li o Gênesis, lá não fala. Sim, mas primeiro você tem que ler a Bíblia toda. Tá, Rogério, mas não tem na Bíblia toda. Mas para ele falar, ele tem que ler, E eu vou falar, não tem mesmo assim. Mas tem muita coisa que aconteceu na história que não está na Bíblia. E a função da Bíblia não é narrar a história da humanidade. A função da Bíblia é narrar o plano salvífico de Deus. Ponto. A função da Bíblia é essa. Falar da salvação de Deus. Mas aí então como é que a gente entende o Novo Testamento? Como é que a gente entende Jesus, esse contexto? Vamos então agora buscar
peças do quebra-cabeça que preenchem essas lacunas históricas que nós temos sobre esse período, tá? Outra coisa que vai auxiliar muito essa mudança entre o judaísmo na sociedade que a gente tem no Antigo e no Novo Testamento é o idioma. O idioma no Antigo Testamento é o hebraico, no Novo Testamento é o aramaico. Os judeus que voltaram da Babilônia do exílio não voltaram falando mais o hebraico. Por quê? Imagina, você é brasileiro, você vai morar nos Estados Unidos, seu filho vai nascer lá, o que ele vai falar? Inglês. Ele pode até falar o português, sendo influenciado por você dentro de casa, mas toda a sociedade que ele viver vai estar falando outro idioma. Então, se ele for sair de lá e voltar para cá, ele vai vir com uma mistura de porto-inglês, né? Que nem o pastor Josué Guion pregando. Se vocês não viram, é muito engraçado, vejam, né? Mistura as palavras em inglês e português, ele esqueceu a palavra fusca em português, né? Então vejam, na antiguidade aconteceu isso. O hebraico se tornou o aramaico, que é o hebraico misturado com a língua persa, babilônica e outras línguas. Então, que língua Jesus falou? Aramaico. Jesus não falou hebraico, Jesus falou aramaico. Por isso que o hebraico antigo é tão difícil de se aprender, porque é uma língua quase extinta, né? Vamos dizer assim. Então ele fala aramaico, os judeus da época de Jesus é aramaico e grego. Ué, mas a dominação na época de Jesus não é romana? É, mas o grego se tornou uma língua muito mais famosa, comum e popular do que o latim dos romanos. Quando os romanos chegaram já era tarde, os gregos já tinham difundido toda a sua cultura, idioma e costume. Os romanos não mudaram nada, só copiaram. Por isso que era uma cultura greco-romana. Por isso que é o Império Greco-Romano. Ele tem a cultura dos gregos com o jeito dos romanos de fazer política. Entendeu? Isso aí. Então a gente tem essa mudança, né? Já falei sobre o extremo zelo do ideal judaico, preferência à morte ao invés da idolatria. Onde foi que a gente viu isso no Antigo Testamento? Os judeus de Jerusalém querendo morrer do que honrar outros deuses. Muito pelo contrário, eles honravam outros deuses e os profetas falavam de morte, 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 e eles continuavam lá. Esse judeu que volta do cativeiro tem diferente, não, eu morro, mas eu não adoro outros deuses. Acho que é porque a idolatria significa submissão. É principalmente submissão política. Principalmente. E depois da independência macabeia, o que vai acontecer no templo, a gente vai entender o porquê desse extremo zelo dos judeus, tá? Nas aulas subsequentes. A gente tem também a grande influência dos profetas e do sofrimento ao crescimento da esperança messiânica. Vamos lá. Durante o período testamentário, os judeus só falavam em uma coisa: Messias. Messias. Né? Messias, o ungido. Por quê? Porque como é que termina o Antigo Testamento? As palavras de Malaquias, exatamente. Eu vos envio o profeta Elias. Ele é a voz que clama no deserto e vai preparar o caminho para o ungido de Deus. Então, quando Malaquias fecha a boca, ninguém mais fala mais em nome de Deus. Então, o que o ideal dos judeus cresce? Que o próximo profeta que vier vai ser aquele que vai cumprir a profecia de Malaquias, que vai preparar o caminho para o Messias. E todo esse contexto político mundial indica isso, porque império sobe, império desce, império sobe, império desce, e os judeus continuam sendo servos desses grandes senhores, desses grandes impérios. Até que vem um cara chamado Judas Macabeu, que reúne os judeus para lutarem contra a dominação grega. Esse cara vai ser tido como Messias? Óbvio. Qualquer um que una os judeus e diga, vamos lutar contra a dominação estrangeira, só o nosso Deus é Deus, vamos lutar contra esse costume, vai ter tido como judeus, como Messias. Judas Macabeu, vai ter um chamado Judas, né? Judas Zelote na época de Cristo, e vão ter vários outros antes de Cristo que vão ser tidos como Messias, porque vai unir esse ideal de resistência judaica, esse ideal de não vamos nos curvar aos deuses deles, porque se curvar aos deuses deles significa adotar os costumes deles, significa adotar as crenças deles. Então é muito mais por uma questão política do que uma questão mesmo ali de religião, né? Fala, não deixa ele ficar calado. Eu ia dizer que Gamaliel, quando estava falando lá no conselho, ele falou que
afirmando coisas sobre si, como o próprio Messias, mas que, em determinado tempo, né, Acabou. É que nem é que nem esses símbolos. É que nem símbolo de carnaval, só dura um ano. Às vezes nem um ano, né, filho? Às vezes nem um ano. Esses messias que vieram, Gamaliel disse isso defendendo Cristo, né? Defendendo os apóstolos. Não dá ouvido para eles, porque se for algo ouvido de Deus, vai permanecer. Mas se não for, vai ser extinguido que nem os outros messias que vieram antes. Mas o que eu quero chamar a atenção é que para vocês é o seguinte, que esses messias que vieram antes de Cristo, qual é o ideal deles? Vamos lutar contra a dominação estrangeira e fazer dos judeus uma grande nação. Por que Cristo não é reconhecido como Messias pelas autoridades judaicas? Porque ele não vem com esse ideal. O ideal de Cristo é: vamos lutar contra a dominação. Mas do que? Do pecado. O domínio do pecado. Porque não adianta você ser independente dos romanos, mas o pecado te dominar. Né? E aí está, enfim, a hipocrisia. Sou livre dos romanos, mas é escravo do pecado. Do que adianta? Eu acho que isso é também muita sedução do povo brasileiro, parte do povo brasileiro, de esperar, sei lá, de políticos a salvação. Em vez de se curar ou... Sim. Principalmente agora, né? Nesse contexto que a gente está vivendo. Principalmente. Então a gente tem essas questões, pessoal. Vamos lá. Próximo. Tá. Falei para vocês de mudanças geográficas. Dá uma olhada. Esse mapa aqui é o mapa clássico do Israel do Antigo Testamento. A gente tem essas divisões coloridas aqui que são o que, pessoal? As 12 tribos, não são? A gente tem aqui Judá, a maior delas, em vez de Simeão dentro. Simeão era aquele irmão traidor. Porque a tribo de Simeão era dentro do território de Judá, tá vendo? Mas quando Israel se separou em norte e sul, Simeão partiu lá para cima, para ficar com o resto do pessoal. Só ficou aqui embaixo Benjamim e Judá, né? Que é muito controverso, né? Porque Benjamim foi a primeira tribo, foi a tribo que mais fez oposição ao nosso querido rei Davi. Lembra, né? De Simei, era do tribo de Benjamim, porque Saul era do tribo de Benjamim, então eles não gostavam muito dos descendentes de Davi, mas acabou falando que eles foram os únicos que ficaram aqui. Esse aqui é o Israel do Antigo e esse aqui é o Israel do Novo Testamento. Não tem mais tribo, não tem mais divisões. Essas divisões que a gente tem aqui, Galileia, Samaria, Judéia, Idumeia, né? A gente tem Pérea, são as divisões, e quem vai fazer essas divisões aqui agora? São os romanos. Eles que vão dividir essa região nesses limites aí. Já havia essa divisão antes deles? Sim, mas era muito étnica. Com os romanos agora vai ser política, porque os romanos, em certa ocasião, vai colocar um rei sobre a Judéia, um rei sobre a Samaria e Galileia e Pérea. É o que a gente vai conhecer como os Herodes, né? Na época, quando Jesus nasce, Herodes o Grande é rei da Judéia. Quando Jesus morre, Herodes Antipas é rei de Samaria, Pérea e Galileia. Não é mais da Judéia, porque os romanos tiraram a Judéia do domínio dos Herodes. A gente vai ver isso depois. Estou dando spoiler. Deixa o João, depois você. Herodes é um título ou um nome? Não, é um nome próprio. É um nome próprio. Que nem João. Comum. Né? Essa questão aí da transformação geográfica, a gente vê muito isso ao longo da história, dependendo do domínio de um povo, né? Ou de um imperador, ou de uma guerra. O mapa é muito mexido, de acordo com o período. Então, Assim. As transformações geográficas têm muito a ver com a questão também do domínio Com certeza. do período. Mais recentemente, né, que a gente gosta de ver na geografia, se você pegar o mapa da Europa na década de 90 e o mapa da Europa hoje, você se perde. Tem países que não existiam ainda, né? Tipo Iugoslávia. Não existe mais, agora é a divisão, são 3 países agora, né? Então a gente tem toda essa divisão. E a Judéia, mais do que qualquer outra região do mundo, foi a que mais passou por isso, né? Esse aqui era o centro do mundo até a Idade Média. Isso aqui é o centro do mundo até a Idade Média. O meridiano principal, que hoje é de Greenwich, até a Idade Média passava aqui, né? Era aqui que o mundo se dividia. Então, por quê? Por razões óbvias, né? Porque toda a história está centrada aqui, né? O que nós somos nasceu aqui. E aí eu não estou falando como cristão, como professo. Não.
estou falando como ocidental. O jeito ocidental nasceu aqui. Então, a gente tem todas essas questões. Mas vamos lá. Temos lacunas. Para preencher essa lacuna, na verdade, 400 anos entre os testamentos, a gente tem que recorrer às fontes históricas, né? Escritas ou não, porque existem fontes materiais e fontes imateriais, né? Fontes materiais, né? Como por exemplo documentos, estátuas, moedas, tudo que a gente pode analisar e datar de um período histórico, né? Existem também fontes imateriais, como a tradição oral, né? Como o costume, que são também que relatam de um período, que relatam de um tempo. Então a gente precisa desses elementos para montar esse período de tempo que a gente tem aí, esse espaço, tá? Então, dentre essas fontes que a gente leu aí na apostila também, a gente tem duas fontes, dois tipos de fontes. A primeira, escritas por Flávio Joséfo, né? Antiguidades Judaicas e Guerra dos Judeus. E a segunda são os livros apócrifos, né? Livros apócrifos são aqueles livros que evangélicos normalmente têm medo de falar sobre eles, mas que não deveriam, porque se conhecessem os livros apócrifos não teriam medo de conhecê-los e de falar sobre eles, né? A gente vai falar muito sobre eles aqui hoje. Então assim, mas não são livros dos católicos? São, mas nem todos também são dos católicos. Tem muitos dos católicos que nem os católicos fizeram, né? Então, mas que são essenciais para o nosso conhecimento histórico. Então vamos falar um pouco de Joséfo I. E, gente, a partir de hoje vocês vão ouvir muito o nome desse homem, Flávio Joséfo. E quem é esse cara? Ele tem um nome muito comum para ser do Antigo Testamento, né? Esses nomes mais bonitinhos assim como Flávio é mais do Novo Testamento, né? Que é um nome romano, na verdade, Flávio. E faz sentido quando a gente vai analisar a história dele. Rapidamente aqui para falar sobre ele é natural de Jerusalém, nasceu no ano 37 depois de Cristo. Então 4 anos depois de Jesus morrer, Flávio Joséfo nasce, tá? Ele foi educado nos diversos conhecimentos de sua época. Ele narra na sua autobiografia que ele passou por todas as grandes seitas do judaísmo, essênios, saduceus, zelotes não, né? Porque ele nunca se tornou um zelote, mas estudou sobre eles. E a seita que ele escolheu para fazer parte foi a mais popular, a que Paulo também fazia parte, fariseu, né? Então ele foi um fariseu, foi um mestre da lei e foi sacerdote. Ele era de linhagem sacerdotal, né? Quando os judeus fizeram guerra contra os romanos no ano 66, ele foi contra. Ele fez de tudo para não guerrear contra os romanos, mas aí ele acabou se curvando à ideia e foi comandante dos judeus na Galileia contra os romanos. Mas aí houve um confronto entre o exército judeu e o exército romano, e o exército romano, evidentemente, muito mais forte e preparado, venceu. Joséfo, ele deu ali um jeito de todo mundo se matar, para não se render aos romanos, porque os judeus faziam isso. É melhor a morte do que a rendição, principalmente para um povo pagão, um povo que nos oprime. Então Joséfo, ele faz ali um sorteio, e as duas pessoas que ficam para matar os outros é ele e mais outro companheiro. E isso é o que chama de suicídio coletivo, né? E o suicídio ele também pode ser você dando uma permissão para outra pessoa te matar. Isso vai acontecer muito na guerra dos judeus contra os romanos. E eles morrem ali dentro de uma caverna. E aí quando é hora de Joséfo e o cara que foi sorteado com ele se matarem, ele fala para o cara, olha, não vamos fazer isso, é melhor a gente se render aos romanos, né? É muito ruim, até porque eles são muito poderosos. E aí Joséfo então e o seu companheiro lá se rendem aos romanos. Quando eles se entregam aos romanos, o general dos romanos daquela legião romana que estava guerreando contra os judeus era um homem chamado Vespasiano. Vespasiano era general. E quem era o imperador de Roma, do Império Romano nessa época? Era aquele cara que tem o nome daquele programa de computador, Nero. Nero era o maluco que botou fogo em Roma, né, gente? E como Joséfo, ele era líder, ele era comandante, os comandantes você não matava na batalha, os comandantes você mandava para Roma, para eles ficarem presos, para no dia do triunfo, ou seja, quando a guerra terminasse, fazer aquele desfile com todos os comandantes, reis e líderes da nação inimiga, para você fazer aquele grande vexame e matar eles em público. Era assim que os romanos celebravam as vitórias nas guerras. E Joséfo sabia que isso ia acontecer com ele, então ele teve uma belíssima ideia. Vamos lá. Joséfo, ele não
me pergunte se foi inspiração divina ou não. Mas o que José diz é o seguinte: olha, Vespasiano, você que vai me mandar para Nero, né? Mas não adianta você me mandar para Nero. Por que você não me mantém aqui com você mesmo? Porque para mim o imperador é você, não é Nero. Como é que é? Porque Nero vai ficar pouco tempo e você vai ser o próximo imperador. E não só você, mas o seu filho também. O filho dele era Tito, que estava em Jerusalém, guerreando. E aí Vespasiano, como os romanos são muito supersticiosos com essa questão de profecia, ele decide não matar José. Ele mantém José preso por 2 anos, isso em 66. Em 68, o que acontece? Nero é assassinado. E a legião de Vespasiano proclama ele imperador aonde? Na Judéia. Ali, no meio da guerra. Vespasiano lembra logo de quem? O carinha que profetizou. Solta ele e torna José um emissário de Vespasiano. Dá a ele cidadania romana, dá a ele o direito de ser porta-voz. José vai mudar de lado então na guerra. Ele vai lutar agora do lado dos romanos, mas não com a espada, mas agora no diálogo. Ele vai fazer essa ponte, né, entre os romanos e os judeus, convencendo os judeus a se renderem aos romanos. E aí, durante isso, ele muda de nome. O nome dele, na verdade, né, é Yosef ben Matatiyahu HaKohen. Nome muito judeu, muito hebraico. Por quê? Yosef, transliteração para o latim, José. José. Ben Matatiel, Ben filho de Matatias, HaKohen, sacerdote. Então esse é o significado do nome dele. Cohen, sacerdote. Matatiel, nome do pai de José, porque o sobrenome judeu é o nome do seu pai. Então eu seria chamado de Rogério Ben Luciano, ou Bar Luciano, ou Bar, é Ben ou Bar. Por exemplo, Benjamin, né? É o filho da alegria, né? Então o sobrenome é assim: Yosef Ben Matatiel. Ele ganha cidadania romana, vai morar em Roma, se torna historiador oficial do império, né? Fica um homem rico, mas odiado pelos judeus. Por quê? Porque ele mudou de lado. Então, os judeus até hoje não gostam de José, porque ele fez isso, né? Mas, entre morrer e ficar do lado dos romanos, ele preferiu ficar do lado dos romanos. E aí ele muda o nome para Flávio José. Por quê? Porque o nome de Vespasiano era Flávios Vespasiano. Era a família dos Flávios. Então José ele tipo adotado pela família dos Flávios. Ele se torna então Flávio José. Flávio pela adoção romana, José pela linhagem hebraica. A questão do nome é bem legal e interessante. Na Islândia também é assim. A terminação do seu nome, no caso, por exemplo, se for filha, Fernanda, filha de Davi. No caso, aí seria Dota, filha, e Sam, filho. Então, se for qualquer nome com terminação de Sam, seria filho de fulano de tal. Interessante. Se Dota seria filha de fulano de tal. Ou seja, o costume escandinavo também era muito semelhante ao costume hebraico, né? Desde a questão do nome. E é exatamente isso. E Joséfo, né, em Roma, ele escreve 4 livros. O primeiro livro que ele escreve é um livro chamado Antiguidades Judaicas. É o maior livro de Joséfo. Ele narra desde o Gênesis até o início da dominação romana na Judéia. Eu costumo dizer que se a Bíblia não existisse, seria Antiguidades Judaicas. Tá? Ele narra com uma precisão, uma memória, coisas até que não está na Bíblia, né? Ele narra. É claro que, como historiadores, a gente tem que suspeitar de tudo, né? Então, muito que José escreve é enfeitado demais pelo acontecimento histórico, né? Ele sempre coloca a intervenção divina, mas ele escreve esses livros financiado pelo imperador. Então, ele tem financiamento do Estado, e esses livros, por ser financiado pelo Império Romano, eles são guardados na biblioteca romana e por isso chegaram até nós, né? Foram muito bem preservados. Antiguidades Judaicas é o maior deles, depois vem Guerra dos Judeus, que fala justamente sobre a Guerra dos Judeus contra os romanos, e são essas 2 obras aqui que nós usamos para estudar o período intertestamentário, porque ele fala tudo o que acontece nesse período, tudo, até personagens ali importantíssimos. Ele também escreve uma autobiografia,
gente chama de vida, ele falando sobre ele mesmo, né, a vida dele, e contra Apião, que ele debate contra um cara chamado Apião, que é um grego que fala muitas coisas ruins do judaísmo. Então ele defende o judaísmo escrevendo essa obra chamada Contra Apião. Aqui eu coloquei o trecho para vocês aqui do livro 3 da Guerra dos Judeus, que José escreveu, sobre a parte que ele se rende aos romanos, né? Ele diz assim, está me cortado aí, vamos tentar ler: vós julgais sem dúvida, Senhor, que tendes somente a mim como prisioneiro em vossas mãos, mas eu venho por ordem de Deus, ele se coloca na posição de profeta, comunicar-lhes uma coisa que muito vos interessa e é muito mais importante. Eu bem sei de que modo os que têm a honra de convidar os exércitos dos judeus devem morrer por terem caído em vossas mãos. Quereis mandar-nos a Nero. E por que mandar-me a Nero, se ele e os que lhe devem suceder até vos tem pouco tempo de vida? É somente a vós e Tito, vosso filho, que eu considero imperadores, a este depois de vós, porque ambos subirais ao trono. Fazei-me, pois, guardar quanto tempo vos aprouver, mas como vosso prisioneiro, não de outro, somente vós vos tornaste por direito, pelo direito da guerra, senhores de minha liberdade, de minha vida, mas sê-los-eis dentro de breve em toda a terra. Então eu estou me rendendo a vocês porque vocês vão ser imperadores, tá? Então, se ele foi inspirado por Deus ou não, a gente só sei que a previsão dele deu certo, né? Vespasiano se tornou imperador. Vamos falar agora das outras obras, os livros apócrifos, né? São as outras obras que nós temos para estudar esse período. E aí o que são, né, os livros apócrifos, né? Apócrifo significa oculto ou escondido. E aí sempre tem um ar de sombrio, né, quando a gente fala de livros apócrifos. A gente lembra daqueles documentários do History Channel ou do Discovery, os livros apócrifos. A verdade que a igreja não quer que você saiba. Seria Cristo aquele homem que os 4 evangelhos falam sobre ele? Não é isso que diz o Evangelho de Maria Madalena, ou o Evangelho de Tomé, de Pedro? Seria o Apocalipse de João o único verdadeiro? E o Apocalipse de Pedro? E o Apocalipse de Moisés? A verdade, pessoal, é que existem muitos e muitos livros que são chamados de apócrifos. Mas a verdade é que a palavra apócrifos, né, esse oculto e escondido, na verdade, não tem nada a ver com a questão de eles estarem trancados no cofre papal, que o Papa não deixa ninguém ler, porque se deixar ler, a sede de Roma vai desmoronar e ninguém vai mais acreditar no cristianismo. Não é isso, né? Seriam textos excluídos dos livros da Bíblia. Eu vou pedir para vocês aproximarem esse negócio aqui para mim, vocês dois, para eu conseguir ler, que tá complicado. E ainda mais que eu esqueci meu óculos aí. Então, seriam textos excluídos dos livros oficiais da Bíblia, né? As pessoas acusam a igreja de ter escondido esses livros propositalmente, porque eles apresentam ali um Cristo diferente daqueles que nós lemos em nossas Bíblias, né? E de fato, alguns deles sim, aparecem sim, mas não é porque eles manifestam um Cristo diferente que na verdade eles são verdadeiros, né? Talvez o fato deles terem tanta discrepância do Cristo dos Evangelhos tenha sido o fator principal para eles não terem sido aceitos como inspirados, né? Eles afirmam que caso esses documentos venham a público, as pessoas abandonarão a Bíblia, né, e a igreja. Isso ficou muito evidente, né, muito polêmico, depois do lançamento do livro Código da Vinci, né, e depois do filme também, que é uma obra inspirada no cristianismo baseada em livros apócrifos, né, e não livros que nós conhecemos, né. Mas vamos lá, será que essas afirmações são verdadeiras de fato sobre os livros apócrifos? O que eles são, o que sabemos sobre eles, o que podemos confiar sobre eles e o que nós não podemos confiar sobre eles? Vamos lá. Primeiro se eles são escondidos, por que nós sabemos sobre eles? É que nem o pessoal fala muito da maçonaria. A maior maçonaria é uma sociedade secreta. Se é secreta, por que está cheio
loja aí espalhado, símbolo e, né? A gente tende muito a falar desse ocultismo e tal. Antes de eu continuar aqui, eu esqueci de mostrar aqui pro pessoal. Essa edição aqui é do Flávio José, na verdade é da CPAD, que reúne as obras de Flávio José, uma edição excelente, finíssima, dá para ler em uma semana, que você pode adquirir, né? Eu lembro que eu adquiri esse livro para fazer minha pesquisa da faculdade, mas por ser publicado por uma editora evangélica, o pessoal tem um certo preconceito para a tradução, né? Alguns, outros não, mas também você tem Flávio José publicado pela Harvard, pela Cambridge, pela Oxford, tudo que é universidade pública e faz tradução de Flávio José. Essa obra aqui ela é boa porque ela traz toda a obra que José escreveu está aqui. Você não precisa comprar livro por livro. Tudo que ele escreveu está aqui, tudo. A tradução ela é boa, né? Ela traz algumas notas de rodapé e também traz alguns escritos de Fílon de Alexandria, outro judeu historiador que viveu ali junto com José, contemporâneo de José, tá? Então a obra é muito boa. Recentemente saiu uma edição especial aí da CPAD, de uma capa dourada, né, se vocês já viram, mas é muito bom que vocês fazerem pesquisa histórica e estudar período testamentário sem isso aqui é como jogar futebol sem bola. Então, não dá, tá? Muito bom, Herbert, pode adquirir, Herbert, Fernanda, João, qualquer um de vocês aí, muito bom, tá? Vamos lá, agora voltando sobre os apócrifos, vamos lá. Como a igreja tem poder para impedir a propagação de uma literatura que está em posse de museus e institutos de mundo todo? Então, eles não são escondidos, eles não são vedados, porque os apócrifos, a gente tem livro, a gente tem versão online, digital, e todos os museus aí, e bibliotecas do mundo todo têm esses livros apócrifos. Então, todos os apócrifos estão disponíveis gratuitamente na internet, vocês podem baixá-los, tá? De alguns apócrifos nós temos apenas citações em outros apócrifos de literaturas antigas. Então, por exemplo, o Evangelho de Matias, a gente não tem. A gente só tem citações desse evangelho em outros livros apócrifos, né, que chegaram até nós. Então, existem apócrifos que são do Velho Testamento, VT, e do Novo Testamento. A gente vai só fixar aqui os que são do Velho Testamento, que são os que foram escritos durante o período intertestamentário, tá? Vamos falar sobre a questão de ser aceito ou não, sobre canonicidade. O cânon alexandrino, ele possui 46 livros, incluindo os apócrifos. Então, 46 livros, Antigo Testamento que eu estou falando, tá, pessoal? O cânon alexandrino. Vocês lembram que cânon significa vara de medir, né? Foi uma expressão usada, né, para fazer ali a junção dos livros para formar a Bíblia. O cânon palestinense ou cânon hebraico tem 39 livros, excluindo os apócrifos. Na verdade, o cânon hebraico, na verdade, o Antigo Testamento judeu, ele tem menos livros do que o nosso, tá? Nós temos mais livros no nosso Antigo Testamento do que um judeu tem na sua Tanakh. Tanakh é o Antigo Testamento, tá? Para o judeu. Então nós temos mais. Por que nós temos mais? Nós temos livros que ele não tem? Na verdade não. A verdade é que a gente divide tudo, né? Primeira Crônicas tem primeiro e segunda. Samuel tem primeiro e segundo. Reis tem primeiro e segundo. E na Bíblia hebraica não tem isso, é uma coisa só. Inclusive os profetas menores na Bíblia hebraica é uma coisa só também. Então, você diminui tudo isso aí, acho que vai ficar 24. Tem um número aqui depois. 24 ou 26, por aí. Mas são os mesmos livros. A diferença é que a gente dividiu, né? Os 7 livros que estão presentes apenas no cânon católico são chamados de deuterocanônicos. Por quê? Foram escritos durante o período intertestamentário. Então, no ano 130 depois de Cristo, já era conhecido a tríplice divisão do Antigo Testamento, que o judeu chama de Tanakh, lei, profetas e escritos, tá? Tanakh, ele vem de Torá, que é a lei, os Nevilim, que são os profetas, e os Ketuvim, que são os escritos poéticos, como Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares, né? O cânon protestante, ele é igual ao cânon massorético hebraico, como eu falei para vocês. Nosso Antigo Testamento é igual ao dos judeus. A diferença é que nós dividimos e eles não ali os livros, né? Mas ele segue a divisão da Vulgata, que de dividir, por exemplo, 1 Reis em 2,
Crônicas em 2, Samuel em 2. Quem fez isso foi Jerônimo, tá? Quando traduziu a Bíblia para o latim. Joséfo, a gente acabou de falar dele, ele considera 22 livros no Antigo Testamento. Veja, Joséfo, judeu do primeiro século, historiador credenciado, reconhece que existem 22 escritos inspirados que formam o Antigo Testamento. Quais são esses 22? São exatamente os 39 que nós temos. É 22. Tá? Porque você diminui os 12 profetas menores, que só fica um, e diminui os livros que foram divididos, de 39 fica 22. Tá? O Concílio de Trento, e aí aquele concílio, né, da Contra-Reforma, lá em 1546, né, definiu o cânon católico e considerou anátema todos os que não o aceitassem. Então a nossa Bíblia, ela é anátema para os católicos. Ela não conta, ela não é uma Bíblia verdadeira, porque ela exclui escritos que os católicos, por exemplo, consideram inspirados, mas que só passaram a considerar inspirados depois da Reforma Protestante. Por quê? Porque a Reforma vem destruindo os alicerces das crenças católicas. Salvação por obras, indulgência, reza pelos mortos. Eles não encontravam base bíblica para apoiar isso. E guerrear contra Lutero e os reformadores na Bíblia, com os livros que ele tinha, não dava. Então o que o Concílio de Trento fez? Adotou os apócrifos, que possuem passagens e referências que permitam essa prática católica de salvação por obras, de indulgência, oração pelos mortos, e colocaram no cânon. Por isso que se ficou conhecido como Contra-Reforma. Literalmente, tá? Mas, vamos lá, o Concílio de Jamna, a gente tem, né? Após a destruição de Jerusalém em 70, um grupo de eruditos judeus criou uma escola na cidade de Jamna, e lá definiram quais eram os 22 livros do cânon judaico. Então, os próprios judeus, mesmo depois do templo ser destruído, sabiam que e aceitavam somente 22 livros ali do Antigo Testamento como inspirados. Doutrinas como purgatório, acender velas, oração pelos mortos, dentre outros, encontram embasamento nesses livros. Mas aí vamos lá. Então, por que a gente precisa deles se eles são heréticos? Se eles são errados teologicamente? Qual é a importância deles se eles têm tanta coisa errada? Né? Ainda tem sim muita importância. Mas vamos falar um pouco sobre o critério de canonicidade. Então, qual é o critério da gente aceitar um livro inspirado e um livro não inspirado? É simples. Primeiro, língua original. Todos os livros do Antigo Testamento, todos foram escritos em hebraico. Ah, mas teve partes de Daniel que não foi escrito em hebraico, teve partes de Esther que não foi escrito. Sim, mas 90% deles foram escritos em hebraico. Ah, mas a gente tem palavras de Daniel que foi escrito em grego. Sim, Daniel era um ministro da Babilônia, que era o centro do mundo, que reunia a cultura do mundo todo. Então, por exemplo, o nome dos instrumentos que Daniel fala lá em Daniel 4, né? Ao som da trombeta, do símbolo, disso, aquilo, alguns nomes daqueles instrumentos ali estão em grego. Mas a verdade é que o nome original dos instrumentos são em grego, então não tem uma versão em hebraico daquele nome. Então ele tem que escrever em grego. Os infiéis, né, vamos dizer assim, o pessoal que gosta de debater sobre a canonicidade e veracidade da Bíblia, eles afirmam essas questões para dizer que a Bíblia não é inspirada, que Daniel foi escrito do período intertestamentário e não antes dele, por causa dessas questões. Mas na verdade é porque eles não creem em Deus. A grande máxima é essa, né? Aqui parafraseando Augusto Nicodemos, né? O problema dessas pessoas que não acreditam que um livro de Daniel, por exemplo, que fala sobre todos os acontecimentos do período testamentário, tivesse sido escrito antes do período testamentário, ou seja, antes das coisas acontecerem, não é problema com Daniel, não é problema com literatura, é problema com Deus. Eles tão somente não acreditam que Deus possa ter revelado a Daniel os acontecimentos do período que nós vamos estudar a partir de hoje. Tá? Então, todas aquelas bagunças das profecias de Daniel, a gente vai estudar hoje, a partir de hoje, nesse curso. Tá? De forma mais explicada, mais organizada do que aquelas visões malucas que faziam Daniel jejuar por 21 dias. Né? Então, assim, o problema dessas pessoas não é literário, não é nada disso, eles só não acreditam em Deus.
Esses livros não podem ter incoerência com os escritos de Moisés, e os apócrifos possuem incoerência. Eles dizem coisas que a lei de Moisés não diz e fazem coisas que a lei de Moisés não permitia fazer. Eles têm que ser escritos entre Moisés e Esdras. Se não for escrito entre Moisés e Esdras, não pertence ao cânon. O cânon judaico e posteriormente o cânon protestante. Por quê? Quem escreveu Gênesis? Moisés. E quem escreveu o último livro histórico do Antigo Testamento? Esdras. Quem escreveu Neemias foi Esdras, tá, pessoal? Não foi Neemias. Tá? Eu falei para vocês que Esdras é o último livro histórico do Antigo Testamento. Aí pode achar que eu estou em contradição. Não. Quem escreveu Neemias foi Esdras. Tá? Inclusive, Esdras foi o indivíduo que mais escreveu livros do Antigo Testamento. Tá? Muitos afirmam que ele escreveu 1 e 2 Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Tá? Então, ó, o cara é o Paulo do Antigo Testamento. Então a gente tem Esdras do Antigo Testamento e Paulo no Novo. E a gente pode fazer um duelo aí entre os dois, né, para ver quem é melhor. Quarto ponto: eles não podem expressar dúvida de que seus escritos eram inspirados por Deus, e eles apresentam essas dúvidas. Alguns até falam que não são inspirados por Deus. A ausência de erros de narrativas históricas. Toda a Bíblia que nós temos, os 39 livros do Antigo Testamento, eles não negam acontecimentos históricos, muito pelo contrário, eles embasam acontecimentos históricos, e a própria história e recentemente a arqueologia têm comprovado as narrativas bíblicas. Muitos livros apócrifos falam de eventos que nunca aconteceram, de figuras que nunca existiram, então eles não são historicamente 100% confiáveis. Isso não quer dizer que tudo que está escrito neles é errado, tá? Significa que tem muita coisa ali que não é boa. É simples, se tiver um erro só, eu vou parafrasear Tiago. Se você quer cumprir a lei, perfeito, mas se você tropeçar em um mandamento, você tropeça em todos os outros. Para provar canonicidade, é assim: se você tropeçar em um acontecimento histórico, você tropeça em todos os outros, então você não é inspirado, tá? Critério de historicidade é reprovado. Falando de forma mais contemporânea, se não for inerrante, não é bíblico. Não é. E tem que ter autoria direta ou indireta de homens de Deus. A gente sabe quem escreveu os livros do Antigo Testamento, né? Rejeição agora dos apócrifos. O que eles têm que faz com que eles não sejam aceitos? Primeiro de tudo, não possuem manuscrito em hebraico. Nenhum dos apócrifos foi escrito em hebraico. Então, logo, não foram escritos entre Moisés e Esdras, foram escritos depois, tá? A maioria deles foi escrito em grego, tá? Na verdade, todos eles foram escritos em grego. Nunca constaram na Tanakh hebraica, nunca. Então, 1 Macabeu, Judite, Baruque, esses que vocês leram no capítulo 1, não tem na Bíblia hebraica. Então, nem os judeus aceitam eles como inspirados. Terceiro, ensinam doutrinas incoerentes com o Antigo Testamento e o Novo Testamento. Então, eles defendem práticas que não batem ali com a prática dos judeus. Mas o que a gente mais tem no Antigo Testamento não é o judeu fazendo coisa que não deve? Idolatria, fornicação, adultério, assassinato. E aí? É justamente por isso que eles não são aceitos, porque sempre foi rejeitado por Deus essas coisas. Por Deus, que é a autoridade primordial sobre todas as outras. A questão é simples. A gente tem tudo isso sim na nossa Bíblia, mas como uma questão de condenação. Não façam. A questão é, a gente tem dizendo não façam. Na Bíblia deles tem dizendo façam. Entendeu? Quarto, alguns como 1 Macabeu, Judite e Tobias trazem erros históricos e geográficos. Então assim, não dá. Quinto, foram escritos depois de Esdras. Sexto, não transmitem autoridade nenhuma. E sétimo, nenhum deles foi citado por Jesus e pelos apóstolos. Jesus nunca citou um apóstolo. E nenhum apóstolo e nenhuma carta a gente tem citação de apócrifo. Nenhum. Paulo escreveu todo o seu argumento teológico. Quantos livros apócrifos ele citou? Mas quantas vezes ele citou Êxodo? Só em Romanos 9, lá, umas 5 vezes. Sabe uma coisa que eu pensei agora? Não é por falta de ocasião, porque Paulo até citou filósofos da época, citou até pessoas que tinham seus conhecimentos alheios, mas não citou nenhum Paulo. Não, ele cita Menander, né? Ele cita preceitos ali estoicos, né?
coisas da filosofia grega, do costume grego. Fala, se não me engano, em Colossenses, assim, ó, esse povo aí, fala no comentário do próprio povo, fala, Colossenses, vocês são feras, mas não cita diretamente. Exatamente. Bom, vamos lá. Não foram citados pelos escritores canônicos. Os pais da igreja, lá a partir do século II depois de Cristo, como Litrião de Sardes, Teófilo de Antioquia, Orígenes, Atanásio, dentre outros, como Eusébio de Cesareia, eles não citam os apócrifos como livros inspirados, eles não aceitam aqueles livros ali como verdadeiramente inspirados por Deus. Inclusive, Eusébio de Cesareia tem um livro muito bom chamado História Eclesiástica, que conta a história da igreja desde a morte de Cristo até a ascensão de Constantino. Ótimo, maravilhoso, também publicado pela CPAD, vocês podem adquirir também. Tá? Vamos lá. Por que rejeitar os apócrifos então? Por que rejeitar os livros deuterocanônicos? Vamos lá. O primeiro livro de Macabeus diz o seguinte: o livro de Macabeus é um livro apócrifo. E olha o que está escrito lá no livro de Macabeus. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia em que tinham desaparecido os profetas. Você lê isso aqui, 1 Coríntios 9, 27. Leia isso aqui. O que o escritor do livro de Macabeus está nos dizendo? Desculpa. Eu estou bem com esse Aqui, ó. Não dá para enxergar, não? Não dá pra enxergar. Ué, se tu apagar a luz aí, dá pra enxergar. Não, Vamos lá. Vou fazer o teste. Veja aí. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não. Aí cortou. Que não houve igual desde o dia que tinham desaparecido os profetas. A opressão que caiu sobre Israel foi tal que não houve igual desde o dia que desapareceram os profetas. Então, o que o escritor de 1 Macabeus está dizendo com isso? Os profetas não se pronunciaram mais. Não há ministério profético em seu tempo. Não há. Ele está escrevendo ali um relato histórico, mas ele está dizendo que Deus parou de se manifestar com o seu povo. Não tem profeta. Estou falando sobre um período aqui, mas não tem. Tá? Jerônimo, editor da Vulgata, acrescentou os apócrifos do Antigo Testamento, mesmo considerando que não eram reconhecidos canônicos. Jerônimo, quando foi traduzir a Bíblia para o latim, ele traduziu tudo que ele tinha, inclusive o que não era inspirado, tá? Os apócrifos. Nunca foram vistos pelos judeus ou pelos cristãos como inspirados autoritativos e possuem erros e heresias, como a gente já citou aqui, e entram em contradição com outras passagens das Escrituras. E os reformadores, nossos pais, mais recentes, rejeitaram os apócrifos, mesmo a Igreja Romana aprovando no Concílio de Trento em 1546. Então, Lutero, Calvino, Zwinglio, e tanto aquele pessoal bacana lá que começou esse movimento lá no século XVI, eles rejeitaram esses livros. E não rejeitaram por mirra, não, por pituinha ou outra coisa. Eles rejeitaram porque a história comprovou que esses livros não tinham canonicidade. E o que mais comprova que esses livros não são inspirados é o fato da igreja ter recuperado eles para continuar apoiando suas práticas erradas. Então é isso. Entendeu? Essa é a principal prova. Tá, mas vamos lá. Aqui a gente tem a lista, está aí na apostila de vocês. Livros que estão na Septuaginta e formam parte do cânon ortodoxo e católico romano. Ou seja, tem na Bíblia dos católicos e não tem na nossa. Tobias, Judite, acréscimos ao livro de Esther. Então o livro de Esther deles é maior do que o nosso, tá? Sabedoria de Salomão, Eclesiástico, Baruque, Carta de Jeremias, adições ao livro de Daniel. Eles têm 3 passagens a mais no livro de Daniel que nós não temos, tá? São 3 passagens muito bizarras. A mais bizarra deles é a canção dos 3 moços. Na verdade é Bel e o Dragão, é bem bizarro mesmo. 1 Macabeus e 2 Macabeus. Dentre esses livros aqui, os únicos que nós vamos estudar nesse curso é 1 e 2 Macabeus, tá? Dentre esses livros aqui. Agora, a Bíblia dos católicos ortodoxos, que tem a sede lá na Rússia, a igreja,
Eles têm mais livros até do que os católicos romanos. Eles têm Primeira Esdras, Oração de Manassés, Salmo 151. Eu sempre tive vontade de chegar numa igreja e falar: vamos abrir a Bíblia no Salmo 151. Terceira Macabeus e Quarta Macabeus. Inclusive tem também um livro chamado Segunda Esdras. Ué, se você tem. Se tu chegar com essa de Jerusalém, tu vai gostar. E aí é bom você lembrar que eu trago e esqueço de mostrar as coisas. Vamos lá, Bíblia de Jerusalém. Essa Bíblia é publicada pela Paulus, uma ótima editora, é uma editora católica, mas é excelente, publica títulos excelentes. Ela é uma Bíblia que traz os 7 livros apócrifos que constam na literatura católica, na Bíblia católica. Mas a tradução dela é uma tradução excepcional. Na verdade, em artigos acadêmicos, faculdades, universidades, qualquer curso, a única tradução bíblica aceita é a Bíblia de Jerusalém. Então você tem que usar a Bíblia de Jerusalém para citar a Bíblia em artigos, em monografias, em dissertações, em teses. Você tem que usar a Bíblia de Jerusalém porque ela é isenta e é imparcial. Ela traz os livros apócrifos, né? Esse da primeira coluna aqui, de Tobias até segunda Macabeus. Não traz os apócrifos do Novo Testamento, tá? Então ela é uma Bíblia católica com a tradução mais ali correta e mais fidedigna. Você vê que a forma dela é totalmente diferente, né? É uma Bíblia totalmente diferente e tem nas versões de capa fina e capa grossa para todos os gostos. Agora, se você estiver interessado em conhecer os outros apócrifos, além daqueles que está na Bíblia dos católicos, eu recomendo essa coleção da Fonte Editorial, ótima editora também, Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia. São 3 volumes, esse aqui é o segundo. Eu trouxe esse porque esse aqui traz os volumes que nós vamos estudar aqui, tá? Então olha só, eles trazem todos os apócrifos, quase todos os apócrifos existentes do Antigo Testamento, período testamentário, Novo Testamento e pós-Novo Testamento, traz todos. Nessa edição, no segundo volume, vocês têm aqui, ó, primeira parte, livros de tradição judaica, livro de Adão, gente, livro de Adão, livro de Abraão, seleções do livro de Moisés, carta de Aristeias, primeira Esdras, quarta Esdras, terceira Macabeus, quarta Macabeus, e livros de tradição cristã, Atos 29, terceira Coríntios, tá? Atos e o Martírio de São Mateus, Atos de João, Atos de Paulo, Atos de Pedro, Atos de Tomé. Gente, a gente só tem um Atos na nossa Bíblia. Aqui traz outros, tá? Então, você vai sortear esses livros? Não. Eu ouvi do bastidores que vão fazer uma rebelião para poder pegar esse livro. Não pode rebelião. Rebelião é contra a lei de Moisés. Rebelião é apoiada pelos apócrifos, mas não por Deus. Tá? Então vamos lá. Então a gente tem. Esse volume são 3 volumes. Eu lembro que eu comprei isso aqui na promoção, sabe? Foi muito bom. Tá? Depois eu passei para vocês verem. Depois tem mais um que eu vou mostrar daqui a pouco. Tá? Então, são muito bons, tá? A gente vai utilizar. Falei para vocês de 1ª e 2ª Macabeus, que são os livros que nós vamos utilizar nesse curso. Mas vamos lá. Você falou que não há citações dos apócrifos no Novo Testamento. Eu falei isso para vocês, certo? Falei. Mas quem já leu aí a carta de Judas? O penúltimo livro da Bíblia, Judas. Judas, ele cita um livro apócrifo, Enoque. Ele fala sobre a disputa do corpo de Moisés. Eu pergunto para vocês, onde é que está isso lá em Deuteronômio? Não está. Mas aí vamos lá, por que o livro de Enoque então não está na Bíblia? Como é que a gente justifica esse conflito? Será que agora a gente foi pego? Não, o negócio é o seguinte, veja. Se está na nossa Bíblia, de fato aconteceu. É verídico, é inspirado. Eu falei para vocês que nem tudo que está no livro dos apócrifos são errados, gente. O livro de 1 Macabeus fala sobre a revolta dos Macabeus contra os Seleucidas, contra Antíoco, tudo que ele fez, e é tudo verídico. Como começou a festa do Hanukkah? Já ouviram falar de Hanukkah? Onde é que está Hanukkah na nossa Bíblia? Não tem. A gente só tem Páscoa, tabernáculos e Pentecostes. Inclusive, né, nós evangélicos costumamos dar mais ênfase no Pentecostes, de forma errada. Totalmente errada. Né? O Pentecoste das igrejas pentecostais não é um Pentecoste de Atos 2 e nem um Pentecoste do Antigo Testamento. Né? Então, assim... E aí? E o Hanukkah? Jesus, por exemplo, foi celebrar o Hanukkah. Jesus celebrou o Hanukkah. Está lá em João.
Junta tudo e posta. Vamos lá. Então, falando da Bíblia de Jerusalém, que traz, né, os livros apócrifos do Antigo Testamento ali, os 7, e falando sobre a citação lá do livro de Judas sobre Enoque. Como é que se explica então o nosso Novo Testamento citar acontecimentos que são narrados nos livros apócrifos do Antigo Testamento? Dei o exemplo de 1 Macabeus, né? Por exemplo, Jesus festejou a festa das dedicações, e a festa da dedicação tem origem na Revolução Macabeia, na purificação do templo. E Jesus reconheceu essa festa, né, como uma festa ali da cultura e da tradição judaica. O que significa o seguinte, veja, nem tudo que está na nossa Bíblia, aqui eu falo da Bíblia evangélica, a gente deve praticar, porque ele também tem citação do pecado do povo de Israel, né? O pastor leu domingo passado, Malaquias 3, versículo 13. Eu li aquele versículo isolado. Se eu ler aquele versículo isolado da Bíblia, eu posso dar ali pretexto para coisas absurdas. Absurdas. Quando ele leu lá em Malaquias 3. E aí, a gente não pode isolar, a gente tem que trabalhar o contexto. Então, da mesma forma, estas citações do Novo Testamento sobre apócrifos, elas trazem o que tem de corretos nesses livros. Segunda questão que pode ter também, tradição oral. A questão da disputa do corpo de Moisés, ela pode ter sido, e ela sempre foi na verdade, um acontecimento que passou para os judeus de forma oral e não escrita. Tá? Vamos lembrar que o judeu, ele é trabalhado na tradição oral. Tá? Eles não sabem ler, então eles têm que gravar aquilo que eles sabem. Aqui, ó, Judas, versículo 14, que está a menção de Enoque. Judas, versículo 14, Bíblia de Estudo traz a referência de que está na Bíblia de Enoque. Na Bíblia de Enoque, no livro de Enoque. Fala. Eu ia dizer que isso faz sentido, porque basicamente quando Moisés escreveu esses 5 livros, pelo menos o Gênesis, ele falou sobre coisas que não estavam na época vivo para escrever. E além do mais, a maioria dos estudiosos acreditam que ele não teve revelação divina para escrever tudo quanto escreveu, ou seja, foi tradição totalmente oral, claro que é agraciado por Deus, mas totalmente oral, sobre desde o início da criação até o período do Êxodo. É que você está falando do Gênesis. Isso, né? É o que a gente sempre se pergunta, tá? Quem escreveu o Gênesis? Moisés. Onde é que está Moisés no Gênesis? Não, então como é que Moisés sabia daquilo tudo? Tradição oral. Como é que a gente sabia, como é que Judas sabia que o corpo de Moisés foi disputado? Tradição oral. E, coincidentemente, tem esse relato no livro de Enoque, né? Agora, o livro de Enoque está errado? Não, nessa parte não. O livro de Macabeus está errado em narrar os acontecimentos históricos? Não. Agora, por que a gente não aceita o livro de 1 Macabeus como inspirado? Primeiro, porque ele não foi. E segundo, porque ele defende ali práticas erradas. Que o próprio judaísmo condena. E também o próprio Macabeu, ele fez coisas são contrárias à Torá. Sim. Não, mas como que o povo fala de um Enoque que andou com Deus? Desculpa? O povo fala que um Enoque andou com Deus. Fala Enoque andou com Deus. Tá, mas isso está em Gênesis. Então, na verdade existe uma coisa chamada Enoque, né? Sim, esse Enoque do Gênesis. Que andou com Deus e foi arrebatado. Sim, é dele mesmo. Agora vamos lá, pessoal, a gente debateu aqui, veja, historicidade, canocidade, narrativas, fontes históricas, Bíblia, formação da Bíblia, como ela se formou, livros inspirados, não inspirados, deuterocanônicos, apócrifos, tudo isso de uma forma bem rápida e resumida, só para a gente saber o tipo de fonte que a gente está trabalhando, que a gente vai trabalhar daqui para frente. Mas se vocês quiserem saber mais sobre isso, aí eu recomendo por hoje é o último, tá? O Introdução Bíblica do Norman Geisler e William Nix. Como a Bíblia chegou até nós? De onde veio a Bíblia? Como podemos ter certeza de que só os livros inspirados foram incluídos na Bíblia? A Bíblia contém erros? Quais são as cópias mais antigas da Bíblia de que dispomos? Como podemos ter certeza de que o texto da Bíblia não foi alterado ao longo dos tempos? Gente, essas e muitas outras questões
O Norman e o William, dois apologetas incríveis, discutem aqui nesse livro de Introdução Bíblica, que está em sorteio nos investigadores. Então esse aqui, não os outros, tá? Está em sorteio para o dia 26 de setembro. Então se você quer ganhar esse livro, vai na página dos investigadores no Instagram, segue lá as regras do sorteio que você tem que seguir no Instagram, e quanto mais comentar, mais chances você tem de ganhar esse e mais um outro livro do Adalto Lourenço sobre cristianismo e criacionismo. Vai estar sendo sorteado no dia 26 de setembro. Pessoal, vai ser 2 ganhadores, tá? Então quem ganhar o primeiro não pode ganhar o segundo. A gente vai sortear 2 ganhadores. Eu sei que esse aqui vai ser o mais disputado de todos depois da aula de hoje, mas quem quiser ganhar, tá aí. Você que está assistindo esse vídeo, pessoal que está aqui, dia 26 de setembro, sorteio na página do Instagram dos investigadores. Quando é que vai ter o sorteio dos outros livros aí? Então, né, os outros livros, quem sabe quando a gente chegar a 5K seguidores, a gente faz esse sorteio, né? Quem sabe? Pessoal, para a gente fechar, vamos falar rapidamente dos erros e do conteúdo desses livros apócrifos, de alguns deles. Na apostila, vocês têm mais conteúdos aí, vocês têm... E pessoal, eu aconselho vocês, leiam os livros apócrifos. É um exercício muito bom. Leiam. Comprem a Bíblia de Jerusalém, comprem e leiam. Agora, não leiam os apócrifos se você nunca leu o Antigo Testamento, por favor, né? Aí o cara que nunca leu o Antigo Testamento vai ler os apócrifos, aí vai chegar na igreja, pastor, eu li uma coisa. E nem é todo pastor também que tem conhecimento sobre os livros apócrifos, né, gente? Convenhamos. Então, assim, conheça o Antigo Testamento, conheça a sua Bíblia, para depois você conhecer as outras Bíblias, né? Não é todo mundo, por exemplo, que pode pegar um livro de Mormon e ler, né? E está escrito lá na capa, né, João? O Outro Testamento de Jesus Cristo. A gente já fica escandalizado, assim. Lembra logo de Gálatas, né? Gálatas 1. Se algum anjo do céu, algum profeta apresentar outro testamento que não seja esse, aí, mas leiam, é um exercício muito bom. Leiam Tobias, leiam Judite, leiam os acréscimos. É um exercício histórico e teológico muito bom para você que é investigador da Bíblia fazer. Tobias, ele foi escrito no ano 200 a.C. e ele é um canto romântico, é um conto romântico. Ou seja, o que aconteceu não é verídico, ele é um romance, tá? Ele é inventado. É uma história inventada que defende questões aqui complicadas, pessoal, como justificação pelas obras, meditação dos santos, superstições e um anjo enganando Tobias e ensinando a mentir. O nome desse anjo aí é Rafael, tá? Vocês já ouviram falar sobre o anjo Rafael? Eu já ouvi falar. Uriel, Rafael? Rafael está no livro de Tobias. Leiam o livro de Tobias, vocês vão ver o que o anjo Rafael vai ensinar para Tobias fazer. Mas aí eu digo que Rafael ensinou. Rafael ensina Tobias a usar de superstição e usar fígado de peixe para curar, para expulsar demônio e curar cegueira. Gente, é muito engraçado o livro, leiam. É muito engraçado. Não, você lê assim, já fica. Que também ficou meio... Leiam, é bem interessante. E vamos lá, esse primeiro tópico aqui, eu quero chamar uma atenção aqui para vocês no primeiro tópico. Tobias defende justificação pelas obras. Ué, mas tem denominação fazendo isso aí sem usar os livros apócrifos. Tem denominação usando o livro de Romanos e defendendo justificação pelas obras. Como é que pode? Eu acho que eles leem Romanos de 1 ao 8, pulam 9, depois do 10 ao 14. Né? E não dá, pessoal. Fala. Eu ia perguntar se é possível dizer que a transmissão desde os antigos tempos, né, dos apócrifos dizendo, falando sobre o nome dos anjos, enfim, se influenciou a cultura atual, também até no Ocidente, né? Sim. Que a gente hoje conhece tanto anjo assim, cheio de nome, e também até dos demônios. Sim. A tradição católica, por exemplo, né, traz o anjo Rafael, por exemplo, né, como um anjo protetor e auxiliador. Vem de Tobias. Está na Bíblia deles. Então, assim, escrituralmente para eles está correto, está na Bíblia deles. Tá? Na nossa a gente não tem, né? Judite lembra a história daquela mulher do livro de Juízes chamada Jael. Lembra de Jael? A mulher que matou um general com uma estaca no coração? Ela falou: se esconde aqui na minha cabana. Aí se esconde aqui, dorme aí.
Então, lembra muito essa história, mas ela é uma história fictícia, no caso de Judite, incorporada na tradição judaica. É uma mulher que salva sua cidade enganando lá um comandante. Ele traz um erro histórico gravíssimo. No livro de Judite, Nabucodonosor é chamado de rei da Síria, tá? E não da Babilônia. Então vejam que não tem como, né, pessoal? E olha a datação desses livros, ó. Falando de Nabucodonosor, olha o ano, 150 a.C. Não tem. Baruque, vamos lá. Apresenta-se como cronista do profeta Jeremias. Esse aqui diz que é o Baruque de Jeremias. Mas olha a datação do livro: 100 a.C. Não bate. Jeremias é século 6 a.C. Mas foi escrito tardamente. Ensina a intercessão pelos mortos. Eclesiástico, os livros de sabedoria, né? Tem aqui Eclesiástico, que é escrito por um cara chamado deixa eu ver o nome dele, Ben Sirá, né? Jesus Ben Sirá. Jesus é um nome muito comum, tá, gente, na Bíblia, não é só o nosso Salvador, não. E ele tem ensinamentos muito corretos, né? Existe um poema no livro de Eclesiásticos que eu acho muito lindo. É óbvio que ele ensina aqui conceitos errados também, justificação pelas obras, trato cruel aos escravos, incentiva o ódio aos samaritanos, mas ele também traz coisas muito interessantes no livro de Eclesiásticos, Eclesiástico, né? Tem um poema que fala sobre amizade no livro dele, que é o poema sobre amizade mais lindo que eu já li na minha vida, tá? No livro de Eclesiástico. Não sei se eu vou achar eles aqui a tempo, tá? Mas olha só, eu vou ler um versículo para vocês aqui do livro de Eclesiástico. Eclesiástico 15:11. Olha só que interessante. Não digas, é o Senhor que me faz pecar, porque Ele não faz aquilo que eu devo. Isso não é teologicamente correto? Sim, está aqui no livro apócrifo. Então o que eu estou dizendo para vocês é que nem tudo que está escrito nele são errados, tem muita coisa que são verdades. Agora, uma pessoa não precisa ser inspirada para dizer isso, né? Uma pessoa não precisa ser inspirada para dizer isso. Isso acontece, né? Pessoas compõem músicas e poemas maravilhosos, que são lindos, que são louváveis, mas que não são considerados e inspirados divinamente, né? Tem um outro poema no livro de Eclesiastes que fala sobre as mulheres. Eu acho isso fabuloso. Muito, muito legal. Olha, Eclesiastes 25, versículo 13. Olha o que ele diz: qualquer ferida, menos a do coração; qualquer malícia, menos a da mulher; qualquer miséria, menos a causada pelo adversário; qualquer injustiça, menos a que vem do inimigo. Não há pior veneno que o veneno da serpente, não há pior cólera que a cólera da mulher. Então apresenta aqui a mulher como um ser muito poderoso, perspicaz mas também ele diz o seguinte: feliz o marido que tem mulher excelente, o número de seus dias será dobrado. Mulher perfeita, alegra o seu marido, ele passará em paz os anos de sua vida, né? Então, são coisas assim muito boas que você pode extrair como ensinamento desse livro, né? Fazendo aquele exercício, como eu falei para vocês, leiam, é muito bom. A gente tem Sabedoria de Salomão, que não foi escrito por Salomão. Olha a datação do livro, né? 40 depois de Cristo. Na verdade, esse depois está errado, é antes, tá? É AC, não DC, tá? Ele ensina o corpo como prisão da alma, doutrina estranha sobre a origem e o destino da alma e salvação pela sabedoria, ou seja, gnosticismo, tá? O que Paulo vai combater, tá? A gente tem 1ª e 2ª Macabeus, que são ali do ano 100 a.C., né? Que narra a luta de 3 irmãos Macabeus contra os invasores no período interbíblico, e 2º Macabeus, que na verdade é uma repetição de 1ª Macabeus. O pessoal acha que é continuação, mas não é. 1ª e 2ª Macabeus é o mesmo relato. Só que 1ª Macabeus é um relato histórico e 2ª Macabeus é um relato teológico dos mesmos eventos, tá? Então eles não falam assim, não é uma continuação como 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, tá? No caso, quais são os conteúdos do terceiro e quarto Macabeus? De qual? Terceiro e quarto Macabeus.
Terceiro e quarto Macabeus, eles trazem discussões filosóficas no estilo grego, para demonstrar piedade e soberania sobre emoções. Eles não trazem acontecimentos históricos, mas debate ali filosofia e teologia. Mas por que chamado de Crônicas Macabeus? Na época Provavelmente foi escrito, não sei se foi escrito pelo mesmo escritor, provavelmente não, mas eles trazem esses nomes para aproximarem os livros entre si. Primeira Macabeus, relato histórico, segunda Macabeus, teológico. Mesmo período, a mesma coisa, só que um atenta mais para a história e o outro para a teologia. Tá? É exatamente isso, né? E adições a Daniel, como eu falei para vocês, que conta, né, a história de Susana, que é uma virgem judia que é ameaçada por 2 judeus infelizes, né? E Daniel salva ela. Bel e o Dragão, em que Daniel derrota uma divindade babilônica, e Cântico dos 3 Jovens na Fornalha, tá? Existem outros também, como a Carta de Jeremias, adições a Esté, Primeira Esdras, Oração de Manassés e Quarta Macabeus, mas que a gente não vai falar aqui por causa do tempo. Então, pessoal, só para fechar a aula de hoje, né? Nós temos então 3 tipos de Bíblias diferentes, que é a hebraica, a católica e a protestante, e nós temos aqui os livros deuterocanônicos, que nós acabamos de falar sobre eles, que na Bíblia protestante são chamados de apócrifos, que são essas listagens aqui. Falamos um pouco sobre essa diferença dessa Bíblia. Gostaria de finalizar então a aula de hoje, só lendo uma questão aqui que a gente falou. Vamos lá, Flávio Joséfo, livros apócrifos e deuterocanônicos, essas fontes. Por que, para quem e como devemos usá-las, né? Eu escrevi um trecho só para a gente finalizar, olha só. Apesar dos livros apócrifos não terem sido inspirados e conterem erros teológicos e históricos, isso não significa que não contenha acertos ou referências corretas a acontecimentos históricos verídicos, tá? Uma coisa não anula a outra. Os livros de 1º e 2º Macabeus, por exemplo, constituem a principal fonte de informação sobre a Revolução Macabeia contra a dominação seleucida. Juntamente com Flávio Joséfo, as obras nos oferecem relatos sobre personagens e eventos e de fatos que aconteceram de verdade. Cabe ao historiador, e aqui eu coloco historiador, gente, não só aquele que é formado, no caso aqui eu, Fernando, ou qualquer um que possa fazer uma faculdade, mas cabe ao historiador, investigador da Bíblia, ou aquele que examina as Escrituras, fazer o trabalho de examinar, investigar, comparar e extrair de forma isenta e a pureza da história, não só destes documentos, mas de todos que são utilizados como fonte. Na verdade, esse é o trabalho do historiador no geral. Ele trabalha com fontes e o trabalho dele é extrair de forma isenta o que é verdade, o que procede ou não daquelas fontes históricas, tá? Então, pessoal, essa foi nossa primeira aula sobre o período testamentário. Foi uma aula, como eu falei para vocês, mais conceitual, mais de debate, menos histórica e mais conceitual sobre fontes, né, sobre conceitos, para a gente conhecer os documentos que a gente vai trabalhar daqui para diante. Na semana que vem, capítulo 2, tá, da apostila, vamos falar sobre o período persa, tá? O período testamentário agora é no período persa, 536 até 330 a.C. Eu quero já dar uma notícia aqui para o canal. A gente vai continuar gravando as aulas e fazendo o upload toda terça-feira às 18h30, tá? Então a gente grava as segundas e postamos nesse canal aqui no YouTube às terças-feiras, ok? Né, os investigadores, para a gente evitar esses problemas de transmissão. Ok, pessoal? Então espero vocês semana que vem, tá? Se você mora perto, quiser vir, a Igreja Batista Memorial da Rosário está aberta às segunda-feira, 18h30, para os investigadores da Bíblia. Pessoal, alguma pergunta antes de encerrarmos? Nenhuma? Então nós agradecemos vocês, agradecemos a presença de todos. Vamos orar então para terminar. Senhor Deus, nós queremos te agradecer e te louvar, porque o Senhor é bom para conosco, sempre, eternamente. Pedimos o perdão de nossos pecados, de nossas faltas, e continua nos abençoando para que possamos aprender mais de Ti, da Bíblia,
e do Deus que nela se encontra como único, verdadeiro e suficiente. Nos abençoa a nós e a todos aqueles que assistirem a essa aula, em nome de Cristo Jesus. Amém. Everything is temporary, God, you're never ending. Though it seems you sometimes hide, you rise in perfect time.